Muito boa noite a todos vocês que estão conosco no TCL, no Treinamento Contínuo de Líderes. E hoje, em uma noite muito especial, temos aqui conosco o Pastor Cote, e eu já vou começar a conversar com ele. Mas antes, sobre o dia 1º de maio, dia desse jejum global, eu quero convidar você a jejuar no dia 1º de maio. Dentro das tuas possibilidades, dentro do dia 1º de maio, jejue. Alguns conseguem jejuar 24 horas, outros mais, outros não conseguem 24 horas, 18 horas ou menos. Enfim, dentro das tuas possibilidades, dentro dos limites da tua saúde, alguns às vezes que precisam fazer uso de algumas medicações que não tem como não usá-las, não tem problema, mas mesmo com a medicação, jejue alguma coisa, jejue de alguma maneira nesse dia 1º de maio. No dia 1º de maio, aqui, a partir da primeira igreja, ao vivo, nós estamos ao vivo aqui agora, e dia 1º de maio nós teremos 4 momentos de clamor aqui na igreja. 9 horas da manhã, meio-dia, 15 horas e 18 horas. Serão momentos bilíngues ou trilíngues. 9 horas da manhã, esses momentos de clamor vão ser em português e espanhol e em Libras, linguagem de sinais. Meio-dia, português, inglês e Libras. 15 horas, espanhol e português e Libras. 18 horas, português, inglês e Libras. Esteja conosco, esteja ligado conosco e vamos clamar a Deus por essa intervenção divina. Gente, está aqui conosco o pastor Cote. Pastor, muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Então, o prazer é todo meu, pastor Silas. É uma enorme satisfação poder ter essa oportunidade de estar cultuando nesse tempo junto aqui com vocês. Só me apresentando um pouquinho melhor, né? Meu nome é Marcos Cote, é um apelido de infância. E eu trabalho com a Jocum, Jovens com a Missão. E somos já parceiros aí de muitos pastores, muitas igrejas do Evangelho Quadrangular. Então, quero começar aqui, no nome de Jesus, abençoando essa igreja tão tremenda, né? Que Deus continue levantando a igreja do Evangelho Quadrangular como coluna e firmeza da verdade nessa nação e no mundo. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Amém, que bom. Por que eu ousei convidar o pastor Cote, né? A agenda dele é muito complicada, mas eu pensei, eu vou tentar, né? Eu usei, deu certo, ele aceitou, mas enfim, algumas coisas são significativas. A questão do caráter, do histórico no reino de Deus. Eu gostaria de ler aqui rapidamente 1 Coríntios, capítulo 2, versículo aqui a partir do 14. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Outra razão, além do caráter, do histórico de ação no reino de Deus, é porque o pastor Cote, ele tem a leitura sociológica, antropológica, política, econômica, social, mas ele faz tudo isso a partir de um discernimento espiritual. Olha para essas coisas com muita propriedade, mas com discernimento espiritual, e essa é a razão que eu o convidei para estar aqui. E entre os assuntos que nós propusemos hoje é a questão do aborto. E é uma questão muito complicada, a questão do aborto. Eu tenho aqui número atualizado de aborto esse ano no mundo, atualizado agora, de 13.841.593 abortos feitos, assassinato de crianças. Coronavírus matou esse ano 217.596 pessoas. Mas quando nós olhamos para o número de abortos, é
assustador o número de abortos. Enfim, a nossa Suprema Corte, inclusive, lidou com esse assunto, questão do aborto, se a mãe tivesse lá o Zika vírus, houve uma votação, negaram isso por resultado de oração, por essa ação popular, esse posicionamento, mas, enfim, aborto acontece. E quais são as complicações que o aborto ele vai gerar nas pessoas? Bom, antes, na vida da pessoa, o que causa o aborto nos que os praticam? Não só a mulher, mas o homem que consente também. Veja bem, pastor, eu acredito que o aborto é a maior ferida do nosso planeta. Impressionante. Quando a gente olha essas estatísticas, inclusive eu comecei a me dar conta disso, mais ou menos por volta do ano 2000, eu fiz várias investidas missionárias na Rússia. Inclusive, naquela época, né, a gente, como Jocum, estava implantando uma base missionária lá. E eu me lembro que, atendendo uma certa senhora, né, os jocumeiros lá, fazendo evangelismo, ganharam essa senhora para Jesus, uma russa, né, uma mulher de meia idade. E então o líder ali, o Salomão Cotrim, né, pediu, puxa vida, Corte, essa mulher precisa de uma libertação e tal, vamos conversar com ela pedindo ajuda. E fomos atendê-la juntos, né? E é um aconselhamento um pouco difícil, porque eu precisava de tradução, né? Salomão me traduzindo, e realmente uma ficha assim, muito pesada, né? E quando chegou nessa questão, todo o quadro dela, eu fiz essa pergunta, olha, por acaso a senhora já se envolveu com aborto e tal? Então ela respondeu assim, eu só fiz 3. E eu falei, puxa vida, ela falou com tanta naturalidade, né? Eu falei, mas... Aí o Salomão falou em português comigo, Corte, não se assusta, porque isso é bem normal aqui. Em média, as mulheres fazem 7, algumas chegam a 18, 19 abortos, né? Inclusive com as despesas pagas pelo governo, porque governo marxista, né? Assim, tudo que vem do ateísmo. Por que quando a gente vê nos países de cosmovisão judaico-cristã, por que a gente não engole essas coisas? Porque a vida é sagrada. E por que a vida é sagrada? Porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, a vida tem valor, é altamente sagrada. Mas isso me fez ali, assim, me impressionou. E depois o Salomão me dizendo, naquela época, se eu não me engano, era em torno de 8 milhões de abortos por ano. Então, isso me despertou para essa ferida tão enorme, porque não é apenas uma ferida, vamos dizer, que vai causar, que vai impactar organicamente ou psicoemocionalmente, mas tem todas as implicações espirituais do aborto. Então, eu comecei, lógico, a estudar sobre isso nas escrituras, e desenvolvi, inclusive, alguns estudos sobre isso, né, que a gente ministra em alguns cursos de libertação, não é? Desenvolvemos assim todo um conteúdo baseado não só nessa revelação que a Bíblia nos fornece, mas principalmente tirando conclusões de dezenas e eu diria até centenas de histórias que a gente ouve. Eu assim, venho trabalhando por aproximadamente 20 anos com aconselhamento. Então, no aconselhamento, você interage ali com os bastidores mesmo da vida das pessoas e é impressionante como isso é frequente, né? Então, só chegando aqui, vamos colocar só a forma mais básica de como isso pode impactar a vida de uma pessoa, né? Até dando para isso uma conotação espiritual, mas que acaba
afetando assim em todos os sentidos, não é? Nós sabemos que o aborto ele é a interrupção do principal projeto de vida, que é uma vida humana. Você está interrompendo um projeto. Não é? Até uma coisa que impacta muita gente, não sei quem já foi ali no Museu do Holocausto em Jerusalém, a gente vê aqueles monumentos às crianças, que são monumentos que começaram, você vê uma pilastra, e você fala, mas o que essa pilastra significa? Uma criança, quer dizer, uma obra inacabada. Então, quando a gente pensa no aborto, o que nós estamos falando? De uma obra inacabada. E uma coisa que eu comecei a observar empiricamente, isso que eu estou falando, não estou aqui mirabolando uma teoria, é observação de dezenas, centenas de casos. Um dos principais legados do aborto é a incapacidade de terminar o que começou. É curioso. Hora que você conversa com aquela pessoa e você, de repente, vai entendendo todo o histórico da vida dela, você percebe que muitas dessas pessoas, o histórico delas se resume numa série de iniciativas, né, ou de coisas começadas e não acabadas. A pessoa começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Tem um espírito de morte, literalmente, sem querer satanizar a coisa, mas é um espírito de morte que persegue essa pessoa, evitando com que ela realmente termine aquilo que começou. Isso é muito visto, né? Essa relação é muito interessante. No aborto teve interrupção e a vida, as áreas da vida vão sofrer interrupções. E, enfim, alguns levam ao aborto que, né, enfim, abortou, mas as questões são muito profundas, porque eu costumo dizer que esse é o assassinato mais cruel que existe, porque é o ser mais indefeso, não tem como se defender, é o assassinato mais cruel, é o sangue inocente, sangue tem voz diante de Deus, né? Quando Caim matou Abel, Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama. E diante de Deus, sangue tem voz. Então, todo o sangue inocente derramado, e aqui entra sobretudo o sangue dos abortados, ele está clamando diante de Deus. Então, isso espiritualmente é muito complicado e é uma semeadura, semeia-se morte. Então, isso é muito complicado na vida pessoal, e eu não sei o que você diria, talvez, na descendência, na família. Não sei o que você tem observado a respeito disso. Então, olha só, o aborto é impressionante como ele acaba envolvendo todas as áreas da vida da pessoa. Envolve a área orgânica, porque é algo que está acontecendo no corpo da mulher. Envolve a área psicoemocional, porque muitas dessas mulheres ou pessoas que participam de um aborto, elas estão passando pelo trauma de ver uma criança sendo despedaçada, assassinada. Envolve a vida financeira, porque os pais estão investindo financeiramente no assassinato da descendência. Envolve a descendência, porque essas pessoas que deveriam expressar os mais elevados níveis de amor, respeito e proteção estão destruindo, assassinando os próprios filhos, não é? Então, envolve uma perseguição geracional. Você vê, na Bíblia, assim, como que a gente pode ter uma base, entender essa base teológica e a repugnância que Deus tem a essa prática é quando a gente estuda sobre o culto a Moloque, que foi uma das entidades mais denunciadas na Bíblia, lá em Deuteronômio 18:10, né? Não farás passar pelo fogo nem o seu filho, nem a sua filha em sacrifício a Moloque, porque tal coisa é abominável diante de mim. Então, culto a Moloque.
Os pais, essas práticas aconteciam ali entre os cananeus. Pais ofereciam ritualisticamente os seus filhos, né, ou um de seus filhos ou de suas filhas, a essa entidade em troca, vamos dizer assim, de prosperidade. Moloque era um ídolo enorme, com os braços estendidos ou o ventre, né, na forma de uma grelha, e essas crianças eram lançadas e queimadas viva a essa entidade. Então, ali em Jeremias 7, você vê assim, a denúncia de Deus, o desabafo do coração de Deus, porque acabou que, infelizmente, Israel se envolveu também com essas práticas. Então, ali o profeta Jeremias, né, em lágrimas, dizendo, né, a palavra de Deus, representando a Deus, ele fala assim: fizeram o que jamais passou pela minha mente, porque ofereceram os seus filhos a Moloque no vale do filho de Nom, nos altos de Tofete. Então, veja bem, esse lugar, inclusive, agora, recentemente, eu tive exatamente nesse lugar, o vale do filho de Nom, não é? Ali ao sul de Jerusalém, é um vale mesmo, e é ali onde estava o principal altar de Moloque. Não é? Então, quando fala aí sobre o vale de Tofete também, como era conhecido, que significa tambores, porque quando as crianças estavam sendo ritualizadas, os tambores eram tocados retumbantemente, exatamente para abafar o grito, o clamor dos aflitos, como fala lá no Salmo 9, não é? E é interessante que esse vale, você entendeu? Olha a figura que tem aí, esse vale, não é? Que é onde estava o principal altar de Moloque em Jerusalém. Isso 700 anos antes de Cristo. Quando Jesus veio, esse vale, curiosamente, se transformou no depósito de lixo da cidade. Quando Jesus ele quis fazer uma analogia e explicar de maneira mais profunda sobre o inferno, eu não sei se você sabe, mas por incrível que pareça, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, não é? E quando ali em Marcos, no capítulo 9, ele tenta explicar sobre o inferno, ele usa essa analogia desse vale. Ele fala assim: se o teu olho direito, né, sua mão direita, seu pé direito te escandaliza, arranca fora, porque é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho, uma só mão, uma só pé, do que ser lançado no Geena. Essa palavra Geena vem exatamente aí, o vale do filho de Nom, que no grego seria Hades, e no latim seria inferno, né? Tudo a mesma coisa, Geena, Hades e inferno, apenas em línguas diferentes, não é? Então, veja bem, esse lugar onde os pais sacrificavam ritualisticamente os filhos na época de Jesus, se transformou num depósito de lixo, o qual Jesus comparou com o inferno, não é? Inclusive ele fala onde o fogo nunca apaga, o verme nunca morre, né? Fazendo uma alusão sobre isso, e que de certa forma esse lugar hoje, esse altar, infelizmente, é o útero das mulheres que abortam. É impressionante, eu costumo dizer, isso é uma palavra um pouco dura, chocante, mas o meu alvo é chocar mesmo você que está me ouvindo. Mas olha, como que você transforma um útero no inferno? Através do aborto. Através do aborto. Então, aí vem todo esse problema de problemas orgânicos, várias doenças, esterilidade, tumores, dores. É impressionante a quantidade de problemas orgânicos ligados ao aparelho reprodutor feminino por conta do aborto. É impressionante. Isso é estatístico mesmo, né? Isso é empírica, é observação. E eu acredito que tem essa correlação, oferecer os filhos a Moloque, a intenção era que se tivesse mais prosperidade. Então, é uma visão egoísta, materialista, sim, que não considera a vida, e é o mesmo princípio
do aborto hoje. Por que as pessoas abortam? Porque eu prefiro não ter o filho, porque eu vou gastar muito. Exatamente. Então, enfim, a visão material da ganância é o mesmo princípio do oferecer a Moloque. E espiritualmente é isso que acontece. Quando alguém aborta, enfim, é essa oferta também que é feita, né? E é uma coisa interessante, pastor Silas, porque a gente sabe como o reino das trevas funciona. Lógico, o princípio do reino das trevas, você, para receber algo, você dá algo em troca. Não é? O diabo te promete alguma coisa, você dá o que ele quer, você pensa que você vai obter aquilo, mas o diabo está te dando com uma mão e tirando com a outra. É impressionante, normalmente, assim, o que a gente vê na prática, é que as mulheres elas vão sofrer consequências muito mais severas, organicamente, psicoemocionalmente. Tanto é que, principalmente depois da década de 70, por causa da fragmentação familiar, a epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces, houve esse alavancamento da indústria do aborto. E com esse alavancamento da indústria do aborto, é que houve o boom da indústria farmacêutica psiquiátrica. Os problemas psiquiátricos, tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que o índice de pessoas sofrendo de distúrbios psiquiátricos subiu de 3% para 30%. Uma coisa assim estúpida, não é? Mas, enquanto as mulheres sofrem mais problemas orgânicos e psicoemocionais, os homens sofrem mais problemas financeiros, porque, normalmente, quem é que financia um aborto? Normalmente é o homem, porque quando ele recebe a notícia, uma notícia inesperada, não planejada, era tudo que aquele cara não queria, né? Essas implicações de ter que criar um filho. Então, quando ele recebe a notícia que ele vai ser pai, ele é o primeiro a pôr a mão no bolso. Eu tenho feito uma pesquisa informal nesse sentido. Honestamente, eu não tenho aqui números exatos, né? Mas no aconselhamento tem várias áreas que eu faço uma pesquisa informal. Então, quando eu atendo uma pessoa, por exemplo, que confessa isso na ficha de aconselhamento, olha, puxa vida, me envolvi direto ou indiretamente com aborto, financiei aborto. Então, eu pergunto assim, olha, depois que você financiou esse aborto, o que aconteceu com a sua vida financeira? Rapaz, é impressionante. Quase que a maioria, até arregala o olho, a pessoa fala, rapaz, olha, depois que eu financiei esse aborto, minha vida financeira nunca mais estabilizou. Então, aquilo que a princípio seria uma economia, vamos dizer assim, seria um favor, uma economia financeira, olha, acaba custando caro. A fatura chega, né? Depois da festa, a fatura vem. Sempre vem, né? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela ocorre de várias maneiras. É morte emocional, é morte financeira, e física, sentimental. O salário do pecado é a morte. Inclusive, olha só contando, vou contar bem rapidinho. Eu gosto porque esse é um testemunho, assim, a história de um irmão que ficou assim muito marcado. Até hoje eu me lembro nitidamente disso, apesar de ter muitos anos, né? Eu estava ministrando numa determinada igreja, terminou o culto, esse irmão me procurou e assim quase que num desespero, assim, pedindo, pastor, por favor, eu preciso falar contigo. Eu falei, lógico, né? Eu até estava assim na plataforma, pedi que ele subisse, eu comecei a ouvi-lo, não é? E ele, um rosto assim, cadavélico, sabe? Ele falou assim, tem 9 anos, pastor, que eu não tenho paz. 9 anos. E
Então eu falei, puxa vida, mas o que aconteceu e tal? Como ele deu a data, né? A gente sabe disso, todo conflito tem uma gênesis. E ali ele sabia, o bom é que ele sabia exatamente a origem do problema, porque ele me deu a data, ele falou, tem 9 anos. Então eu fui direto, falei, o que aconteceu? E ele começou a me contar uma história assim. Você viu o cara casado, já tinha 2 filhos, a esposa engravidou, e eles, assim, entre aspas, né, não tinham condição financeira de ter mais um filho, decidiram abortar essa criança, chamaram uma enfermeira que é conhecida deles, que mexia com esse negócio de aborto, né? Eles não foram numa clínica, fizeram em casa mesmo. E quando essa mulher estava fazendo o aborto na esposa, de repente, eu nem me lembro qual era o método, mas eu sei que ela conseguiu tirar o feto, né? O feto saiu, e essa mulher chamou ele e falou, fulano, vem cá, né? E colocou o feto na mão dele. Só que o feto estava vivo. E pediu para ele, falou, vai lá no banheiro e dá descarga. Só que o feto estava vivo. E ele me descrevendo, ele falou, pastor, quando eu olhei para aquela criatura que era o meu filho, minúscula, agonizando na minha mão, ele falou, e agora? Ele não tinha outra alternativa a não ser dar descarga. Ele falou assim, pastor, depois disso, a minha vida acabou. Ele falou, já pedi perdão para Deus 1000 vezes. E é importante falar algo aqui para você que está me ouvindo. Que foi o que eu falei para ele. Falei assim, meu querido, desde a primeira vez que você se arrependeu mesmo e pediu perdão para Deus, Deus te perdoou. Mas qual que foi o problema? Ele não se perdoava. Ele não se perdoava. É interessante, essa é uma das consequências mais sinistras da prática do aborto voluntário, pastor Silas. É que ela produz uma culpa que começa a corroer a pessoa por dentro como um câncer. E ele foi se colocando numa situação assim, cada vez mais distante da graça de Deus. Nós sabemos que Deus é rico em perdoar, Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas quando ele olhava, ele se lembrava daquela cena do próprio filho agonizando na mão e ele dando descarga. Ele não se perdoava por aquilo. Eu lembro que eu tive que dar um chacoalhão nele e falei, rapaz, olha, não queira ser mais justo do que Deus. Se Deus, que é um Deus todo-poderoso, já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Rapaz, e quando ele se perdoou, você vê que também como que é importante a pessoa falar, não é? Assim, tirar essas mordaças morais. É o que o salmista disse, enquanto me calei, isso, meus ossos se secaram. Exatamente. Tem até um ditado da medicina, né? Porque isso é psicossomático, quando você cala, o corpo fala, se adoece. Quando você fala, o corpo sara. E foi o que aconteceu com ele. Quando ele falou, perguntei, olha, alguma vez você tinha falado sobre isso com alguém? Ele falou, nunca consegui falar sobre isso. Isso estava trancado a 7 chaves só entre essas pessoas que participaram. E ali, quando ele colocou isso para fora, e ele se perdoou, sabe o que você vê? O rosto da pessoa, a fisionomia dela transformar. Rapaz, é lindo a graça de Deus, o poder do sacrifício de Jesus, é lindo demais. Lembra, né? O que diz Tiago, confessem as culpas uns aos outros e orem uns pelos outros. Então, essa questão da confissão é muito significativa. Inclusive, né, seria uma pergunta que eu faria, que você já entrou, quem está nos assistindo e praticou aborto, o que faz? Né? Daí você já colocou aqui a questão da confissão, do perdão, mas quem sabe alguém até faria a pergunta, como é que eu oro? Lógico, isso é muito individual, vem uma questão do coração, mas talvez alguma direção de oração, quem sabe ajudaria muitas pessoas nisso, não sei, você poderia nos indicar alguma coisa assim? Sim, olha só, como a gente estava falando, você colocou muito bem, o problema do aborto é que não é um pecado qualquer. Veja bem, todo pecado ele gera morte,
Mas os pecados têm consequências diferentes. A Bíblia fala: 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. Tem mesmo. coisa que Deus aborrece, mas tem coisa que Deus abomina. O que eu costumo dizer, né? Enfim, eu ouvia sempre, quando era pequeno, que pecado não tem tamanho, que tanto fazia você matar uma pessoa como roubar uma agulha, mas de repente eu fui ver na Bíblia e não tem disso. Não é bem assim. Eu encontrei essa passagem e outra, quando Jesus disse lá para Pilatos: aquele que me entregou tem pecado maior do que eu tenho. Então tem pecado maior e menor. Mas louvado seja Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todos eles. Lógico que tem pecados que vão ter consequências mais severas. No caso do aborto, como envolve um sacrifício, né? Envolve um sacrifício. E quando a gente estuda sobre o princípio do sacrifício, o princípio do sangue na Bíblia, né? Que entrando mais no campo da libertação, é algo assim muito importante. Eu sempre digo que todo derramamento de sangue, ele está ligado a um altar, seja ele divino ou seja satânico. Todo altar está ligado a um sacerdócio, todo sacerdócio está ligado a um trono, todo trono a um principado, seja divino ou seja satânico. Assim como a nossa aliança com Deus se fundamenta no sacrifício de Jesus, tanto é que Jesus disse: esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança, pelo mesmo princípio, e vamos dizer, Satanás fazendo uma contrafação desse princípio, ele tenta estabelecer uma aliança com pessoas que oferecem a ele também um sangue que vem da criminalidade. Por isso que os demônios, vamos dizer, eles têm tanto interesse na criminalidade e na imoralidade, porque envolve derramamento de sangue, né? Então, o aborto é um pacto de sangue, né, com espíritos de natureza correspondente, no caso, aí, esses espíritos de morte. Então, quando a gente ora sobre uma situação de aborto, é muito importante isso, um arrependimento profundo, a confissão disso para alguém, Tiago 5,16, né? Por causa da culpa, porque o aborto traz um grande poder de culpa, como eu falei, e Tiago 5,16, a remoção da culpa é um princípio diferente do perdão dos pecados. Não é? O princípio para o perdão dos pecados é arrependimento. Você arrependeu, você decidiu que não vai fazer mais, Deus te perdoou. Agora, a remoção da culpa é confissão. Não é? No livro de Levítico isso é muito claro. Então, é o que Tiago 5,16 fala: confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. E aí muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Então, essa confissão é importante, e quando eu oro com a pessoa, eu gosto de desfazer essa aliança. Porque o sangue dela, não a criança, porque a criança que foi assassinada, ela está com Deus, né? O reino dos céus é das crianças, mas quando a gente fala o sangue da criança, seria o crédito de injustiça, o argumento que os demônios têm para sustentar uma acusação e uma perseguição no tribunal de Deus contra a pessoa e contra a descendência dela. Então, quando a pessoa confessa isso, não é? Crê no coração, confessa com a boca, se humilha diante de Deus, não é? Fazendo esse exercício de quebrantamento, retirando o sangue desse sacrifício humano dos altares dos espíritos de morte, entregando isso para Deus. Olha, essa aliança foi desfeita. Essa aliança está desfeita. Amém. Então, enfim, aqui uma pessoa dos Estados Unidos, né? A Carmen passou uma mensagem para mim, está fazendo uma pergunta, e essa pergunta é bem interessante. Sim. A pergunta é: no caso da pessoa violentada, como fica? Então, olha só, essa é uma questão muito delicada, né? Que se discute bastante, né? Quando a gente tem questões polêmicas, a gente precisaria de apelar para aquelas esferas de autoridade que governam essa área, tá?
Por exemplo, normalmente, para qualquer área da vida, qualquer questão polêmica da vida, você vai encontrar essas esferas de autoridade responsáveis por aquela área. Não é? No caso do aborto, eu diria, quem que vai ter que, vamos dizer, opinar sobre isso? Primeiro, a família, é a primeira área de influência. O que o pai e a mãe dessa pessoa estão falando? Outra esfera de autoridade, a igreja. O que eu, como pastor, vou falar sobre isso? Terceira coisa, a ciência, é uma outra esfera de autoridade. Eu não sei quantos se lembram, mas acho que isso já tem uns 7 ou 8 anos, uma menina, 9 anos, mocinha, 9 anos, acabou de ficar mocinha, se engravidou do tio de gêmeos. E então ficou aquele impasse, né? Tira, não tira e tal. Teve a opinião da família, a igreja sempre dá a sua opinião também, mas veio uma opinião da ciência. Os médicos falaram, essa menina não tem como levar adiante essa gravidez, porque provavelmente ela vai morrer. Quando você está entre escolher, né, escolher entre a vida da mãe e a vida do filho, você opta pela vida da mãe. Também o governo, o que o governo fala? Como igreja, o que eu diria para essa pessoa que fez a pergunta? Como igreja, como pastor, eu não aprovo o aborto. Ok. Né? Mesmo que foi um caso de estupro, porque essa criança não pode ser responsabilizada por isso. Né? Ela é uma pessoa independente. Importante entender que o feto não é uma extensão do corpo da mãe, é um indivíduo à parte. O feto também não é propriedade do pai, é uma pessoa que tem um projeto de vida, que Deus estabeleceu todo um plano. Então, eu não teria, nesse caso específico, outra opinião a dizer, olha, minha irmã, enfrenta esse trauma, perdoa essa pessoa que te estuprou, recebe essa criança como um dom de Deus, e você pode ter certeza, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas. Deus vai fazer uma coisa muito linda por causa da justiça dele na vida dessa criança. Enfim, alguns argumentam, mas essa mãe não tem culpa. Mas não é uma questão de culpa. E que culpa tem a criança? Menos ainda? Menos ainda. Então, é o que você disse, não tem como você... Né, lógico que é uma situação muito complicada, emocional, social, psíquica, mas em Deus é possível superar isso e é o que você disse, Deus vai honrar se alguém decidir por preservar essa vida. Eu, honestamente, nesses casos, eu procuro fazer esse exercício de compaixão. Eu me coloco no lugar dessa mãe que foi estuprada. Puxa vida, vamos dizer que se isso acontecesse com a minha esposa, honestamente, eu ia criar esse filho. Honestamente, eu criaria esse filho. Não é? Receberia ele como um dom de Deus. Honestamente. Porque a vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. Independente de como ela venha. E essa é a lógica, né, de tudo. No reino de Deus é redenção. Vamos redimir essa história. Muito bom isso a nível pessoal. Agora, enfim, a gente está passando por essa pandemia do coronavírus. E eu dei uma olhada, uma observada. Eu não tenho estudo feito, uma pesquisa, não tenho números exatos, mas uma visão, essa visão empírica, certo? Olhando no mundo. A impressão que me dá, e quando eu dou uma olhada, é que coronavírus está matando mais em regiões onde o aborto é liberado. Itália, eu acho que ano retrasado que eu estava lá com o pastor Guido, e no carro andando ele me contou, olha, aqui na Itália tem
as clínicas, hospital, mulher que quiser vai ali e aborta sem nenhuma consulta. Um missionário nosso que está na França, até eu fiz essa pergunta para ele ontem, hoje, ele falou, olha, liberado total. China, não se sabe hoje, mas uma época só podia se ter um filho, se tivesse mais, seria penalizado por isso. E então o país com maior taxa de aborto no planeta, incomparavelmente, até por causa da população que existe lá, é a China, né? E por causa dessas leis de controle de natalidade, né? Que isso é bem rígido lá, só um filho, né? Então você tem esses países. A questão de Nova York, a minha filha fez um curso lá de, acho que 21 dias, alguma coisa assim, e ela lembra que no metrô tinha os avisos lá, tinha os anúncios, você, mulher que está grávida, não quer ter filho, alguma coisa assim, faça isso. Ou seja, uma liberação total. A impressão que eu tenho é que quando eu olho no mundo, eu vejo esses lugares, eu estou querendo fazer uma associação. Um irmão nosso que está nos Estados Unidos, que era daqui, ele ouviu alguma coisa assim, ele também não fez nenhum trabalho científico exato, mas ele começou a observar as regiões dos Estados Unidos onde aborto é liberado, onde tem mais aborto. Ele associou também ao número de mortes por coronavírus. Ou seja, isso é uma especulação. Tá? Sim, Enfim, não é uma afirmação, é uma conjectura, mas você acha que poderia ter também, enfim, alguma relação a isso, essas mortes no mundo e haver essa ligação? Veja bem, pastor, é interessante como a Bíblia coloca que o mundo invisível é muito mais real do que o visível. Então, essa inter-relação do mundo espiritual com o mundo físico, dos agentes espirituais com os agentes físicos, com as leis espirituais e as leis físicas, olha, essa relação é muito mais consistente e verdadeira do que a gente imagina. Lógico, nós sabemos que um vírus, ele é vamos dizer assim, um micro-organismo, isso é orgânico, mas é impressionante, a gente vê em muitos episódios bíblicos, na verdade, quando homens, líderes como Davi, como Moisés e muitos outros tiveram que lidar, vamos dizer, com pestes, com pragas. Aliás, algumas dessas pragas, elas aconteciam como uma expressão clara, realmente, de transgressões relacionadas às leis espirituais. Então, veja bem, essas coisas podem estar muito mais relacionadas do que a gente imagina, não é? Como você está conjecturando, não é? Eu acho que a gente não tem aqui dados realmente para ter uma pesquisa conclusiva sobre isso, mas se alguém fizesse um estudo nesse sentido, eu não ficaria nem um pouquinho surpreendido se realmente não só o fator do aborto, mas outros fatores também estivesse cooperando realmente para o número de mortes. É que é uma semeadura, né? Então, o que é o aborto? É uma semeadura de morte. Sim. Então, o que você semeia, você colhe. Isso é lei. Enfim, às vezes, né? Enfim, algumas pessoas acham, não, mas esse não fez, essa geração não fez, foi a outra. Mas até nessa questão institucional, nacional, de autoridades de governo, tem uma passagem da Escritura que me vem à mente, é que no reinado de Davi, eles estavam sofrendo uma fome e Davi foi orar a Deus, perguntar o porquê. Daí Deus disse que aquilo estava acontecendo porque Saul... Por causa da casa sanguinária de Saul, porquanto assassinou os gibeonitas. Sangue. Então, olha só, o Saul, não é? Que foi um rei, infelizmente, que entrou num terrível processo de decadência, foi se
apostatando realmente da dependência de Deus, era um rei muito populista, carente, que dependia da afirmação do povo e tal, não é? Então, ele foi desobedecendo a Deus, entrou num processo decadente e se envolveu com chacinas. Inclusive, olha como Deus caracteriza a família dele, porque não foi só o Saul, fala assim, a casa sanguinária de Saul. Quer dizer, ele assassinou os gibeonitas, né, lembra lá, Josué capítulo 9, Josué fez uma aliança com esse povo de que eles não seriam mortos, então eles se tornaram lá rachadores de lenha, tiradores de água, eles cuidavam da logística do tabernáculo, não é? Então havia uma aliança que eles não seriam mortos. E aí vem o cabeça de vento do Saul, assassina esses caras, e por causa disso, olha só, começa a vir uma seca. Porque quando fala ali sobre anos de fome, né, provavelmente já devia ter uns 5 anos de seca. Então, um ano de seca, 2 anos, 3 anos, quer dizer, daqui a pouco vem a fome. E o incrível desse episódio, não é, que quando Davi fez justiça, porque ele como governante e também usando a lei de Israel, para a gente ser um pouco chocante, mas Davi procura os gibeonitas, não é, e fala, olha, puxa vida, o que a gente pode fazer? E os gibeonitas, inclusive, eles foram até muito misericordiosos, condescendentes, e eles falam assim, Davi, vamos fazer um negócio, para isso aí não ficar impune, dá-nos 7 homens da casa de Saul, 7 desses aí que participaram da chacina, que sejam enforcados, não é? Para não haver impunidade. A impunidade, ela gera um crédito de injustiça que os demônios vão usar realmente para sustentar um quadro desse, de seca, de fome, de esterilidade, nada funciona. E Davi falou, é justo. Então, Davi teve o cuidado, né, de proteger a casa de Jonatas, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, ofereceu, esses homens foram punidos, a punição ali por assassinato, ali em Israel, era a legislação, era morte, né? Crime a sangue frio era punido com morte, então eles foram mortos, e quando eles estavam sendo enterrados, pastor Silas, no momento que eles estavam sendo enterrados, a chuva caiu. Meu Deus. Olha só. Depois de, sei lá, 5 anos sem cair uma gota de água em Jerusalém, a chuva veio e a terra voltou a produzir o seu mantimento. Olha que resposta. Que resposta. E você veja bem, o Davi, ele precisou lidar com um pecado que não era dele. Isso. Que era do seu antecessor. Era uma questão geracional. Geracional. Veja bem, ele estava assentado no lugar de autoridade que Saul havia corrompido, manchado de sangue. Quem redimiu aquele lugar de autoridade foi Davi. Então é bem possível, isso é muito comum no ministério, dessa linguagem nossa aqui, a linguagem do Ministério da Libertação, sim, né? Totalmente. Às vezes a gente está sofrendo coisas que não tem a ver diretamente com escolhas nossas, mas nós estamos sofrendo consequências. E essas consequências podem ser mapeadas, nós podemos fazer uma confissão inteligente dessas culpas e vergonhas que tem a ver com os nossos antepassados, não é? E é impressionante a libertação que isso traz. Então, veja bem, eu acho que isso é muito significativo e, de alguma maneira, eu acredito que a gente tem que pensar nisso e refletir nisso e lidar, assim como Davi lidou com os pecados de Saul, que não eram dele. Eu acredito que nesse momento, como igreja, a gente também tem que lidar com os pecados da nação. Sim, sim. Entende? E se colocar nesse lugar para buscar uma graça, uma misericórdia de Deus, inclusive associando a esse tempo. Não sei como você vê isso. Isso é o princípio do sacerdócio, que às vezes a igreja conhece tão pouco. Toda a construção bíblica sobre o sacerdócio, na verdade, ela está lá no Antigo Testamento, não é?
ali que a gente entende o papel do sacerdote, que tem muito a ver com a nossa vocação, o nosso serviço ao nosso próximo, a Deus, não é? Mas hoje, quando a gente fala assim em sacerdócio, por causa da nossa cultura, às vezes a gente liga com um padre, né, uma pessoa da Igreja Católica e tal. Mas o sacerdócio é uma coisa poderosa, porque o sacerdote é aquele que recebe o coração de Deus pelas pessoas. A Bíblia fala assim que o sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, ele que faz essa intercessão, ele representa a pessoa. Por exemplo, o maior ato sacerdotal da história humana foi a crucificação. Porque no sacerdócio, na oração intercessória, você assume o lugar do outro. Não é só você orar, orar. Oração é totalmente diferente de intercessão. Às vezes eu costumo dizer que, vamos dizer assim, 1 quilo de intercessão vale mais que 1 tonelada de oração. Porque orar, Deus abençoa, papai, mamãe, vovó e tal. Agora, a intercessão não. A intercessão, você assume o lugar do outro. Você confessa diante de Deus os pecados daquela pessoa como se fossem seus. Você sente as dores daquela pessoa e as dores do coração de Deus por ela. Então, por exemplo, uma esposa que tem um marido alcoólatra, como é que você vai interceder pelo seu marido? Você vai representar esse homem diante de Deus. Qual que é a oração de conserto que ele teria que fazer com Deus? Você vai fazer no lugar dele, como se você fosse ele. E aí, você vai construindo profeticamente essa realidade. Eu não me surpreenderia se daqui a pouco a mesma oração que essa mulher fez no lugar desse marido alcoólatra, esse marido vai estar fazendo com a boca dele. Toda intercessão é profética. Da mesma forma como Jesus assumiu o meu lugar na cruz, e hoje eu posso estar crucificado com ele lá. Eu mesmo nego a mim mesmo, não é? Eu mesmo submeto as minhas injustiças, os meus pecados, as minhas carnalidades a um processo de mortificação. Ou seja, é o cumprimento profético do que Jesus fez por mim na cruz. Então, é o mesmo princípio. Intercessão é algo poderoso. E nesse tempo, então, enfim, você já colocou vários princípios aqui, mas nesse tempo dessa crise mundial, e a gente a vive nacionalmente com a visão mundial, mas, enfim, as nossas responsabilidades, a princípio, elas ocorrem onde a gente está e depois elas se estendem também. Como orar nesse tempo diante dessa crise que nós passamos? Você está dizendo como orar especificamente em relação à pandemia, seria isso? Uhum, sim. Eu penso assim, e a gente tem experimentado muito disso, e acredito mesmo que Deus já tem intervido de maneira sobrenatural aqui no Brasil em relação a essa praga. Com certeza. Deus já tem intervido, não é? Quando a gente fala de orar nacionalmente, o princípio que a gente precisaria de resgatar é o princípio do Yom Kippur. Inclusive, quando a Bíblia estabeleceu o Yom Kippur, né, no hebraico, Yom, dia, Kippur, redenção ou cobertura, o dia da redenção. Então, Deus instituiu na nação de Israel um dia anual de intercessão, de arrependimento, de confissão de pecado, não só as minhas culpas, como também as iniquidades dos meus antepassados. Então, é quando todo o povo se reunia ali em Jerusalém, não é? E eles, por 6 horas, eles iam ler toda a Torá, toda a palavra, e depois eles iriam ter 6 horas de confissão de pecado. Então, o que a gente, se nós queremos realmente fazer diferença, o que nós precisamos?
Vamos alistar os pecados da nossa nação. Vamos alistar os pecados primeiro da igreja, né? Os nossos pecados. Quais são os pecados dos pastores? Né? Às vezes, adultério, divisão, ciúme. Quais são os pecados da igreja? Quais são os pecados da política? Né? Quais são os pecados das principais autoridades desse país, dos governantes, do povo? Não é? Os atuais, dos passados. Isso, exatamente. Vamos fazer uma lista disso, não é? E vamos fazer um Yom Kippur, não é? Um tempo de humilhação. Porque no Yom Kippur, ali ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos nos identificando com a nossa nação, porque os pecados do meu presidente, os pecados do presidente do Senado, do presidente do Congresso Nacional, são meus pecados. Os pecados do STF são meus pecados. Eu sou brasileiro, eu me identifico com essa nação assim como eles. Então eu vou representá-los diante de Deus, pedindo perdão intercessoriamente por tudo isso. É interessante, sabe qual que é a fama desse dia, do Yom Kippur? A fama é que Satanás era derrubado dos céus. Porque a gente sabe que Satanás, qual que é o principal papel? O diabo tem dois papéis, né? Dois papéis principais. Ele é o tentador, e para isso ele vai te enganar, ele vai te iludir, ele vai te convencer que o pecado, que o salário do pecado não é a morte, que você vai levar vantagem pecando. Então ele é o tentador. Mas ele também é o acusador. Então, ele te tenta, ele te derruba para depois ele ter o argumento para te condenar no tribunal de Deus. Inclusive, a palavra diabo, ou diabolos no grego, significa o quê? Acusador. A palavra Satanás, que já vem do hebraico, significa adversário. Mas adversário é aquele que se interpõe com argumentos contra a pessoa. Não é? Então, no Yom Kippur, como todos os pecados eram confessados, vamos dizer, o promotor de justiça não tinha argumento, era derrubado dos céus. Alguns teólogos acreditam que foi exatamente no Yom Kippur que Jesus disse: eu vi Satanás caindo dos céus como um raio. Você quer derrubar o diabo dos céus de uma nação, se você quer derrubar o diabo dos céus de uma igreja, de uma família, de um casamento, faz um Yom Kippur, né? Um dia de arrependimento. Inclusive, deixa eu pegar o gancho. Dia 1º de maio será em nome de Jesus. Yom Kippur em todos os lugares. Imagina se a gente conseguisse fazer um dia mundial de arrependimento. Olha. Né? E eu acredito que Deus está chamando a gente para um negócio dessa natureza, viu? Porque Deus deu uma gravata no mundo, parou aqui chamando a gente para um sabá, para uma conversa ao pé do ouvido, uma conversa bem de perto, não é? Nós somos de estar muito sensíveis a isso. Eu quero, nesse dia 1º de maio, eu vou estar jejuando, né? O jejum é para a gente estar mais sensível, né? Não é para mudar Deus, é para mudar a gente. É para gerar jejum não uma muda Deus, né? para gerar uma é aquela história, Deus é o maior. mesmo antes, durante e depois do jejum, né? Verdade. É a gente que tem que mudar. Mas, gente, tudo que nós ouvimos aqui do pastor Cote, sabe, é muito profundo. É muito especial, é revelação da palavra de Deus. São princípios espirituais que, se aplicados, mudam a nossa história, mudam a história da nossa família e mudam a história da nossa nação. E eu acredito nisso, eu acredito em mudança de histórias. E eu acredito que essa nação, ela pode mudar, ela irá mudar. E desde que eu e você assumamos essa nossa função sacerdotal e profética também nesta nação, eu acredito muito em mudança. E eu e você somos chamados para esse tempo de mudança, para que façamos diferença em nosso país. E eu acredito também, pastor Cote, que Deus
Deus fará coisas grandes aqui. E, a partir daqui, Ele fará coisas também muito grandes em outras nações do mundo. Eu creio que há um chamado da nação brasileira para isso. A partir da década de 90, muitos missiólogos, isso lá na década de 90, eles começaram a dizer assim, olha, o Brasil deixou de ser um campo missionário e passou a ser uma força missionária. Isso na década de 90. E hoje, realmente, nós vemos brasileiros em todas as partes desse planeta. A Igreja do Evangelho Quadrangular que o diga, né? Vocês devem ter pastores aí por tudo quanto é canto desse mundo. Então, nós já estamos cumprindo um papel tremendo como nação nessa geração. E eu acredito que nós vamos ter aí agora uma janela de favor sobre o Brasil. Honestamente, assim, eu nunca tive tanta esperança numa reforma aqui no Brasil, numa mudança das instituições, porque esse é o nosso legado cultural, não é? É discipular a nação, não é só discipular pessoas, mas é discipular as instituições, uma mudança. Eu acredito que o nosso Senado pode mudar, o nosso Congresso pode mudar, o STF, o Executivo pode mudar, e isso vem de uma reforma daquilo que Deus está fazendo na igreja. E eu creio que pela dimensão da igreja, nós elevamos a batalha para o nível de governo, não é? Temos já gente infiltrada em todos os segmentos da sociedade, gente séria, temos um remanescente poderoso aqui no Brasil e podemos, como igreja, protagonizar uma reforma, como Calvino fez lá em Genebra, como Lutero na Alemanha. Nós podemos protagonizar uma reforma, uma mudança profunda nos fundamentos do nosso povo e da nossa nação. Eu acredito nisso, né? Estamos juntos nisso. Estamos juntos. E como igreja unida, essa força da unidade, ela é extraordinária. Nós podemos fazer essa diferença e mudar a nossa história assim. Enfim, a gente está encerrando aqui e antes, eu gostaria que nós tivéssemos esse tempo de oração. Sim. Eu gostaria de pedir que você orasse na base do que nós conversamos Sim. aqui, certo? E você ora, a gente concorda aqui com todos, né? E depois eu tenho aqui algumas últimas considerações. Vamos orar, Cláudio. Eu gostaria que agora, onde você está, que você fechasse os seus olhos, que você pudesse concordar comigo para que a minha oração seja a oração de todos nós. Deus habita em nós, mas o seu poder se manifesta na unidade, na concordância. Pai, no nome de Jesus, juntos aqui nós queremos levantar um clamor pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, e sacerdotalmente, nós nos colocamos aqui como igreja, te pedindo perdão pelos nossos pecados, os pecados da igreja, a nossa desunidade, os nossos adultérios, as nossas infidelidades, as nossas carnalidades, as nossas apostasias. Perdoa, Senhor, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia. Também levantamos um clamor pelo governo, aquilo que tem acontecido no executivo, no legislativo, no judiciário. Perdoa, Senhor, toda corrupção, toda maldade, toda mentira, todo engano. Senhor, perdoa, tem misericórdia. Senhor, todas as leis injustas, quando, principalmente ali no legislativo, a imoralidade tem sido legalizada, nós pedimos perdão por cada uma dessas leis que se fundamentam na imoralidade. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia.
e que haja uma intervenção natural e sobrenatural do Senhor nessas áreas da nossa nação. Levanta as pessoas certas que vão ocupar os lugares certos nesses lugares. Também, Senhor, nós levantamos um clamor em relação à nossa mídia, Senhor, que tem sido tão mentirosa, tão falsa profeta, Senhor, tão enganadora, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus, Senhor, e nós queremos como igreja levantar a nossa voz contra toda árvore que o Pai Celestial não plantou, que sejam desarraigadas da nossa nação, Senhor, e que o Senhor faça realmente chover sobre esse país a sua salvação, que a justiça possa brotar da terra, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, também em relação a essa praga, juntos aqui nós levantamos os nossos incensários, colocando essa praga, nós repreendemos esses vírus aqui no Brasil, em nome de Jesus. Aqueles que já têm sido acometidos, nós damos uma palavra, uma ordem, que eles sejam curados, restaurados. Nós repreendemos o espírito de morte da vida dessas pessoas e dessa nação. Perdoa também aqui no Brasil toda a prática de aborto, toda a prática da imoralidade, toda a prática da perversão sexual. Senhor, tudo isso que tem ofendido o seu caráter, tudo aquilo que tem ofendido a imagem e semelhança de Deus, porque macho e fêmea o Senhor os criou. Senhor, toda deturpação, toda maldade, toda incredulidade, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e perdoe, que toda a carne no Brasil veja a salvação de Deus, em nome de Jesus. Senhor amado, muito obrigado por tudo que o Teu Espírito ministrou ao nosso coração hoje à noite. E que o entendimento espiritual de todas essas coisas se espalhe em toda a Tua igreja. Que a Tua igreja unida, em clamor, a partir desse entendimento espiritual, clame ao Senhor e não se omita ao seu papel sacerdotal, ao seu papel profético, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos a vida de cada um que esteve conosco esse tempo, a família de cada um e as áreas, meu Deus, da vida dos teus filhos. Nós queremos orar também em favor do seu Mauri, idoso, com Alzheimer, que desapareceu. Deus, o Senhor sabe onde ele está, que ele seja encontrado, tenha misericórdia dele, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Cote, que o Senhor continue usando a vida dele em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo, como o Senhor tem feito, Deus dirigindo em tudo, abençoando a família dele, Deus guardando, ungindo mais e mais, é o que pedimos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Amém. Amém.